só, o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Vocês concordam então que a palavra de Deus está pedindo alguma coisa para nós essa noite? Irmãos, e esse pedido não é fácil não, viu? Eu particularmente digo, porque hoje as pessoas usam uma facilidade de servir a Deus, parece que oferece um evangelho sem a cruz de Cristo, um evangelho sem renúncia, né? Um evangelho que não se fala de pecado mais, né? Mas quando eu olho, irmãos, para essa palavra que Deus essa noite ministra no nosso coração, né? Pedindo que nós venhamos apresentar o nosso corpo a Deus, né? A irmã diz que tem o título da campanha aqui, né? E eu pensando comigo, apresentar o corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, né? É fácil? Não é, mas diga ao povo de Israel que marchem apresentando a Ele um corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Irmãos, por que eu digo que isso não é tão fácil assim? Sabe, seria fácil se a palavra de Deus essa noite estivesse pedindo para nós o seguinte: olha, que você possa fazer parte da membresia da igreja, né? Que você possa fazer parte de um departamento do hall de membros, mas não, ela pede algo que exige de nós, né, um esforço, uma renúncia, né? Então a gente olha no verso de número 12 e no início do versículo nós podemos notar que o que a palavra de Deus nos pede não é fácil, porque ela vem com uma ênfase muito forte. O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu rogo-vos, irmãos, eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Rogo-vos, irmãos. Ela vem com uma ênfase, e quando a gente diz rogo-vos, você nota então que esse pedido não é um pedido qualquer, é um pedido que exige esforço, exige dedicação. Sabe o que quer dizer rogo-vos, irmãos? Rogo-vos, ele está dizendo o seguinte: levem a sério. O que mais? Tenham coragem, lutem intensamente pelas misericórdias de Deus. Ele está pedindo algo para nós nessa noite, irmãos. O nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, mas rogo-vos, ele está dizendo: lutem intensamente, levem a sério pelas misericórdias de Deus. É isso que o versículo está dizendo. E a misericórdia de Deus, irmãos, a misericórdia de Deus, ela se revela no livro de Romanos. A misericórdia de Deus se revela no amor de Deus. Romanos capítulo 5, versos 8, diz assim, olha só: e Deus, Ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores, está vendo? Irmãos, pecadores. Então Deus prova o seu amor para conosco, é uma prova de amor, porque nós não merecíamos. Nós, miseráveis pecadores, mas Ele prova porque Ele envia o seu único Filho para pagar o preço que nós jamais poderíamos pagar. Fostes comprado por um bom preço. Aleluia! Fostes comprado, não foi por ouro e nem por prata, pelo sangue precioso. Aleluia! Então Deus se revela, Ele revela o seu amor. Tem um fundo aí, irmão, se você quiser deixar sem, pra mim é melhor, tá? É porque eu me perco, viu, irmãos? Não é que eu sou chato, não. Eu me perco mesmo, não consigo ouvir falar mesmo. Se eu pregar, eu não põe um fundo aqui. Deixa eu voltar aqui. Rogo-vos, irmãos. Irmão, a misericórdia de Deus,
Primeiro passo. Então, ela revela-se no amor de Deus. Então, volta lá. Ele está dizendo, leve a sério, pelo amor de Deus, pela prova do amor que Deus, Ele revelou a vós. Luta intensamente pelo amor de Deus. Aleluia. Ele está pedindo algo da gente, irmãos, e Ele coloca uma ênfase. Mas a misericórdia de Deus, ela não é revelada somente no amor de Deus, mas também se revela na graça de Deus. Porque Romanos 5,20 diz o que? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E o que é a graça de Deus? A graça é o oposto da misericórdia. A misericórdia de Deus, irmãos, quando fala Deus tem misericórdia de nós, a misericórdia é nós deixarmos de recebermos algo que nós merecíamos. O que nós merecíamos? A condenação. Mas Deus teve misericórdia de nós. E aquilo que deveríamos receber, nós não recebemos, irmãos. Ele nos oferece a salvação. Aleluia! E o que é a graça? A graça de Deus é nós recebermos algo que nós não merecíamos. Irmãos, nós somos merecedores de estar nessa noite aqui? Com certeza não, irmãos. Estarmos aqui nessa noite, isso nos faz melhor do que os outros que não estão. Se estamos aqui é pela graça de Deus, irmãos. É a graça de Deus na nossa vida. Se nós nos dispomos nesse dia e essa noite viemos aqui é porque Deus, com a sua graça, nos trouxe a este lugar. Mas ao volta ele diz, rogo-vos pelas misericórdias que ela revela também na graça de Deus. Então, lutem intensamente pela graça de Deus. Levem a sério a graça de Deus. E as misericórdias de Deus também, ela se revela, irmãos, na justiça de Deus. Romanos 1,17 diz assim, a justiça de Deus se revela de fé em fé, né? Então a justiça, sabia que nós servimos um Deus que é justo. Ele é justiça, irmãos, sabe? Ele tanto é justo para salvar uma alma, de como permitir que essa alma vá para o inferno. É assim. Às vezes as pessoas não falam muito de inferno, achando que o inferno não tem nada a ver com Deus. Irmãos, o inferno nada mais é do que a ira de Deus contra todos os homens perversos e malignos deste mundo. E Deus é justo. O nosso Deus é o Deus de justiça. Amém. Então ele diz, lutem intensamente, levem a sério pela justiça de Deus, pelas misericórdias de Deus. E aí ele fala assim, apresentei-vos. Olha só, irmãos, apresentei-vos é oferecer. Agora ele vem falar do pedido. Você viu que ele pega e ele dá uma ênfase naquilo que ele estava pedindo à igreja? O que a palavra de Deus está no pedido, porque não é fácil, porque não é algo tão simples assim. Não, é um pedido que exige muito de nós, irmãos. Muito mais do que sentar nesses bancos nessa noite, do que estar aqui. Porque quando se fala de apresentar, é oferecer. Ofereça, olha só, o seu corpo como um sacrifício vivo. Oferecer o nosso corpo, irmãos, em sacrifício vivo. Sacrifício fala de renúncia. E é fácil, muitas das vezes, as pessoas não estão dispostas a renunciar. Porque é bem verdade que temos 3 lutas nesse mundo. A primeira, vamos ter que seja o diabo, mas a Bíblia diz, não tem lugar ao diabo, resista o diabo, ele fugirá de vós. A segunda é contra o mundo, não conformeis com este mundo. E a outra, irmãos, é contra nós mesmos. Fugir das paixões carnais. Eita, vai falando. Então ele está dizendo
É interessante que o apóstolo Paulo, ele fala, olha, eu rogo para os irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o seu corpo em sacrifício vivo. Vivo por quê? Porque o sacrifício no Antigo Testamento era um sacrifício oferecido com animais mortos. Primeiro os animais eram sacrificados para depois pôr no altar do Senhor e oferecido. Mas aqui está dizendo, olha, o sacrifício é vivo, o teu corpo. Porque, irmãos, se nós não adorarmos e vivermos uma vida agora em vida para Deus, na sepultura quem louvará o Senhor? Quem poderá louvar a Deus? Então tudo que nós, irmãos, pudermos fazer para Deus, nós temos que fazer em vida. E se você está vivo, você deve adorar, glorificar, exaltar, bendizer o nome de Jesus. Adore a Deus com essa vida que Deus te deu. É bem verdade que se eu fosse perguntar aqui, muitos têm tantos problemas como eu também tenho, são as lutas, as adversidades da vida. No entanto, irmãos, nós temos aquele que é todo poderoso, que está ao nosso lado. Ele que cuida de nós não estamos sozinhos nessa guerra. Então tudo que vamos fazer para Deus, aproveitar em vida, porque depois que morre, não adianta estender mais vela de 7 dias, não adianta rezar para quem morreu, irmãos. Sabe? Deus pede algo, às vezes para você chegar no fim da vida para pensar em servir a Deus. Enquanto se você tem saúde, sirva a Deus com todo o teu coração. Se Deus te deu essa vida, adore, glorifica, viva uma vida de testemunho, que as pessoas possam ver em nós a luz de Cristo, irmão. Sacrifício vivo, aleluia, santo. Olha só o que ele pede aqui, é fácil. Olha só, primeiro em vida.